Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Para nós é um prazer receber você nesse encontro que nós temos todas as quintas-feiras. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu começo já lembrando que você também pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Mais uma opção para você assistir também é pelo canal N2 Educação, nas quintas-feiras, a partir das 8 da noite. E a reprise sempre aos domingos, também na tela da TV Nova, a partir das 11h30 da noite. Conosco nessa noite, nesse programa, a doutora Fernanda Oliveira. Ela é psicóloga, gestalt terapeuta, pós-graduanda em terapia de casal e família, além de ter vários atendimentos também, consultório particular, trabalhar com crianças, adolescentes, adultos, idosos, casal, família e casos relacionados à tentativa de suicídio que é o tema do nosso programa hoje. Doutora Fernanda, obrigado pela sua presença aqui conosco, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos da TV Nova, não é isso? É um prazer estar aqui, né? Eu sou Fernanda Oliveira, como o Tiago me apresentou. Eu trabalho em consultório particular, né? E minha demanda maior são com pessoas de tentativa de suicídio, né? É a área que tenho me especializado, né? Tenho me dedicado, né? No meu contexto de estudos, né? De especializações e dedicação maior aí, todos os outros contextos também. É um prazer estar aqui hoje. Pois é, vamos falar muito sobre isso hoje. Quero agradecer aos nossos apoios, primeiramente, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Como a doutora já antecipou, nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, mês de combate e prevenção ao suicídio. Você acompanha o VT com o tema do programa de hoje. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença. Estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Bem, doutora, agradeço mais uma vez a sua presença. Vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre esse tema tão importante. Primeiramente, para a senhora explicar aos nossos telespectadores no que consiste, o que é o Setembro Amarelo. Bom, Tiago, quando a gente fala, né, do Setembro Amarelo, a gente está ampliando o olhar voltado para o suicídio, né? O setembro ele amplia mais, mas é importante, né, que o suicídio seja falado sempre, né? Não só aguardar o mês da campanha, né, que é o setembro. Quando a gente fala de suicídio, a gente apresenta 3 contextos, né? O pensamento suicida, a ideação suicida e o suicídio explanado, né? E aí, o que é o pensamento suicida? É o pensamento, né? Como já fala, é quando a pessoa ela começa a pensar, né? Tem um pensamento mais constante de que os problemas, né, da vida dela pode ser solucionado, né, a partir da morte. E aí ela começa a pensar isso, né? E aí, a partir do momento do que ela sai do pensamento, ela pode ir para a ideação, né? A ideação do suicídio, que é idealizar uma forma de morrer, né? E aí, dentro dessas formas, vem a tentativa, né? Que aí, a partir dessa tentativa, pode vir ao suicídio explanado, né? Que pode ser fatal, né? Então, existe a tentativa que pode ocorrer ou não o suicídio, né? Então, o Setembro Amarelo ele vem ampliar e ele vem chamar a nossa atenção, porque o que acontece? Segundo a OMS, né, o número de casos de suicídio ele tende a aumentar. Então, a cada 40 segundos, né, uma pessoa comete suicídio, né? E aí, assim, no ano, né, segundo a OMS, no ano, 800 mil pessoas cometem suicídio. Então, assim, é muita gente, né? E é um número preocupante e que nos chama a atenção, né? De a gente olhar, de a gente perceber, de a gente acolher, né? Essas pessoas que estão em sofrimento. Então, assim, e aí
o Brasil ele trabalha com muitas questões de campanha, né? Como tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, né? E aí o Setembro Amarelo também que trabalha mais essa questão voltada para o sofrimento, né? E as tentativas e os suicídios mesmo. Mas a importância da gente olhar para isso. Trazer uma conscientização, né, para abordar o tema com mais amplitude, né, doutora? Sim, exatamente. Porque, assim, ainda é muito restrito e cautelosa a forma de falar do suicídio, né? E precisa ser mais ampliado. Não pode ser tão fechado, né, essa temática, porque quando a gente olha para a demanda, a gente se preocupa. Inclusive agora, diante da situação da pandemia, tem aumentado, né? Aumentou consideravelmente, né? Assim, no meu consultório mesmo, tem tido um aumento considerável de tentativas. Pois é, doutora, falando sobre o tema e a importância dele, quais os eventos, os fatores, os vetores que fazem com que esses números sejam tão alarmantes? As causas, as principais causas, a sua experiência, claro, lidando com o consultório diariamente, atendendo pessoas de várias faixas de idade, também de várias classes sociais. O que a senhora tem mais observado com relação aos motivos e às causas desses sentimentos de suicídio? Tiago, é relativo. Né? Assim, é muito subjetivo de pessoa para pessoa. A OMS ela traz aí uma faixa etária, né, que ocorre o suicídio entre 15 e 29 anos. Mas eu já não vejo tão dessa forma, né, porque eu vejo pessoas com idade menor a 15 e pessoas com idade maior. Então, hoje, idosos, né, adultos de 35, 40, 43, né, que vêm cometendo, né, o suicídio, né, que pessoas que conseguem, pessoas que tentam, né, e que conseguem permanecer viva, né, assim, diante às vezes não consegue de forma tão intensa a forma que idealizou, né, ainda bem, e continua aí enfrentando a vida nos seus desafios, mas buscando, né, possibilidades de viver melhor. As causas também, né, são subjetivas, depende muito. Eu costumo dizer que não tem como a gente saber o que o outro está sentindo, né? Geralmente, eu costumo colocar que a gente tem como estar ali com o outro, mas eu não tenho como sentir pelo outro, né, para saber exatamente o que que faz ele estar com aquele desejo tão gritante de morte. Mas existe uma dor, né? E aí eu costumo questionar nos meus atendimentos onde é essa dor, né? E como essa dor pode ser cuidada, né? Quais são as formas que a gente pode olhar para que ele continue encontrando vida, né? Para né, os seus dias, né? Porque às vezes as pessoas elas não estão vivendo, elas só estão existindo, né? E isso é triste. Pois é, doutora, esse momento que a gente está enfrentando, esse momento de pandemia, a senhora já deu uma pincelada aí a respeito do tema, um momento que é totalmente atípico, né? A gente está lidando Sim. com isso, uma coisa nova e que traz as suas dores, traz as suas dúvidas, as suas incertezas com relação ao futuro. Como é que a senhora está enxergando também a reação das pessoas nesse período de pandemia, já que muitos também têm esses sentimentos guardados, presos, não conseguem se expressar da forma correta? Como é que a senhora está enxergando esse momento? Tiago, o que eu tenho observado é o seguinte, nem todo mundo tem a facilidade de expressar o que sente. Ou por vergonha, ou por não se sentir acolhido, por não se sentir escutado. E aí, assim, a pandemia, eu percebo, né, que para quem já tinha algum problema emocional, intensificou mais, sabe? E aí, assim, as pessoas têm tido medo, né, com essa realidade atual, medo do futuro, né, medo de como vão ser os próximos dias, né? Esse contexto de morte também, né, me preocupa, inclusive para quem já tem, né, um pensamento, uma ideação suicida, me preocupa muito quando a pandemia ela traz muita questão de morte, né? Porque ela provoca, né, a morte em si, o falar disso, né? Então, as pessoas, eu sinto que em alguns momentos é como se
entristecesse mais, angustiasse mais, e realmente ocorre isso, né? Intensifica mais essa dor, né, que vem desse outro. E aí a incerteza do amanhã, né, diante da pandemia, tem sido muito grande. Paradoxos, né, doutora? Porque as pessoas que antigamente tinham a questão do convívio social e que se enturmavam, que estavam bem também com esse convívio, e aqueles que antes da pandemia não tinham tanto relacionamento social assim. Sim. O que é que esse distanciamento influencia também nesses sentimentos suicidas? As pessoas passam a ficarem mais isoladas, né? E aí esse isolamento dificulta um pouco mais a forma de expressar. Só que aí também tem as pessoas que estão convivendo, né, no seu dia a dia, né? O contexto familiar, por exemplo, mexeu muito, né? Eu percebo que houve um aumento também de questões emocionais na convivência, né? Então, assim, é muito comum, né, a gente conviver, sim, com nossos familiares, mas cada um está trabalhando, faz uma coisa, faz outra, e se encontra na hora de um café, de um almoço, de uma janta, mas agora, né, que muitas pessoas ficaram trabalhando em casa, convivendo em casa, intensificou também, né? Meio que deu um start aí em muitas questões, né? E para quem já gostava de conviver e ficou sem esse processo de convivência, também mexeu por conta do isolamento, né? Como é me adaptar ao novo. Entendendo tudo isso, quando a pessoa deve procurar uma ajuda profissional, sabendo dessas situações, onde é que ela deve e quem ela deve também procurar nesses momentos? Bom, as pessoas, né, devem procurar o atendimento quando elas percebem que não estão suportando ali sozinha e precisam, né, de um apoio. E aí vale ressaltar, Tiago, que a gente ainda vive numa sociedade que tem preconceito com a saúde mental, né? E que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra é coisa de doido, né? Assim que as pessoas enxergam que tem mudado muito isso. A busca por psiquiatra, a busca pelo psicólogo, né, pela psicoterapia, tem aumentado e as pessoas têm começado a quebrar esse tabu aos poucos, né? O que me deixa feliz em saber que as pessoas estão valorizando a saúde mental. Então, é importante entender que assim como a gente cuida do corpo quando a gente sente uma dor, quando sente alguma coisa estranha e a gente procura, né, um profissional, é importante também procurar um profissional da saúde mental, né, que é o psiquiatra, né, e o psicólogo. É importante sempre essa parceria, sabe? Em alguns casos, Tiago, a psicoterapia ela consegue ser uma boa intervenção, mas tem outros contextos que precisa da intervenção da psicoterapia com o psiquiatra, né, que é a partir da intervenção medicamentosa. Em outros, né, algumas pessoas elas procuram primeiro o psiquiatra, mas o que é que acontece? Quando eu procuro, né, a intervenção psiquiátrica, eu preciso também ter um suporte na psicoterapia, porque a medicação ela vai intervir nos sintomas, mas as causas vão continuar ali. E aí a gente precisa tocar nessa causa, a gente precisa ressignificar essa dor. E aí não é só tirar o sintoma e as causas continuarem, porque vai vir um outro momento que vai explodir novamente. E aí? Né? Então é importante essa parceria, né, dos dois profissionais. O que fazer, doutora? O que fazer quando acontece uma tentativa de suicídio? Não só a pessoa que tenta o suicídio em si, mas também as pessoas que estão em volta. Como é que podem ajudar? Sim. O primeiro contexto é levar ao hospital, né? Se for por uma situação de medicamentos, né? Se puder levar a medicação que a pessoa tomou ou a bula, né? Para mostrar lá no hospital, né? É importante, mas assim, levar essa pessoa, né, a partir da tentativa, estar com ela, né, acolher, né, evitar ficar questionando a ação dela naquele momento, porque, né, é um momento muito, muito frágil para ela, então não adianta estar ali questionando o tempo todo por que ela fez aquilo ou julgando. Não, mas é estar ali, né, deixar ela em um lugar seguro, fazer com que ela se sinta segura com a presença, né, dos familiares, às vezes de um amigo,
Se for uma pessoa que já é acompanhada por um psicólogo, pelo psiquiatra, é importante informar os profissionais dessa tentativa, né, para que nós possamos trabalhar em cima, né, dessa realidade. Acompanhar a família também, antes, durante e depois, né? Porque eles também ficam muito fragilizados, e aí é importante esse cuidado, essa atenção, né? Essa disponibilidade de cuidar também da família, tanto da pessoa que tenta, como do contexto familiar. E amigos também, né? Que todos ficam ali sentidos. É um choque realmente, né? Sim. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados, com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro das nossas redes sociais para você também acompanhar: Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. E lembro sim das outras opções que você também tem para assistir o Saúde em Evidência. No canal N2 Educação, toda quinta, a partir das 8 da noite. E a reprise desse programa também aqui na tela da TV Nova, todos os domingos, a partir das 11h30 da noite. Combinado assim? Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos, fazendo saúde e evidência para você, o consultório em sua casa. Bem, doutora Fernanda, a gente falou um pouco na introdução sobre o que é o Setembro Amarelo, um pouco sobre o tema do suicídio. Vamos falar um pouco sobre os sinais. Todas as pessoas que, em determinado momento, têm esses sentimentos ou até chegam a tentar e a praticar o ato, dão alguns sinais antecipados, anteriores, né? Como a gente pode identificar e ajudar de alguma forma essas pessoas, doutora? Sim, Tiago, elas dão sinais. Algumas pessoas, elas conseguem falar de forma muito nítida, né? Elas sinalizam, né, que querem mais viver,
né, que preferem morrer. Então, assim, elas falam isso com muita frequência. Mas já tem outras que elas não falam de forma muito explícita, né? Mas a gente vai observando no dia a dia, na convivência. Né? Então, às vezes, algumas frases. Minha vida não tem mais sentido. Né? As pessoas seriam mais felizes sem mim. Né? Quando você começa a questionar sobre sonhos, você percebe que não tem mais tanta disponibilidade ali a sonhar, não amplia o campo de visão, sabe? Percebe-se também, né, postagens, né, muito comum a gente observar algumas postagens, às vezes uma ou outra, sabe? Em 10 fotos felizes, tem uma ali uma postagem que fala, né? Fala de um sentimento de tristeza, né? Fala de um momento de dor, né? De alguma forma. A gente vai observando e a gente vai percebendo a diferença na convivência com esse outro. Agora, que não é uma coisa tão... Algumas pessoas não é de forma tão nítida, mas a gente observando direitinho, a gente percebe que ela começou a dar algum sinal. E isso tem que ser levado em consideração, né, doutora? Porque Sim. muitas pessoas, como a gente falou no primeiro bloco, como a senhora bem alertou, muitas pessoas têm um tabu para falar sobre o tema, muitas pessoas também falam que é besteira, que é frescura da pessoa. Como lidar também com essas pessoas, com esses sentimentos, doutora, com relação a isso? Porque esses sinais acontecem e as pessoas também precisam ter essa sensibilidade para entender e observar o outro, né? Isso, Tiago. São coisas muito comuns, né? Essa questão de achar que é frescura, que é falta de Deus, né? Mas não é, né? É uma realidade, é um momento, um movimento de dor, né? E que a gente precisa acolher, né? Até mesmo, eu costumo dizer assim, né? No consultório, eu gosto de colocar para o meu paciente o seguinte: me ajude a lhe ajudar, né? Eu não tenho como sentir por você, mas eu posso sentir com você. Né? Então, a gente precisa se disponibilizar também a sentir com esse outro. Claro que a gente não vai sentir da mesma forma, a gente nem tem como sentir da mesma forma, a gente não tem como dar conta desse outro, né? A gente não tem como dar conta da vida do outro, né? De decidir o que vai ser ou não, mas assim, de estar junto, de chegar e de acolher. Né? A dor existe e a gente precisa dar conta, né? Se dar conta da importância, né? De olhar para essa dor do outro. E se colocando também no lugar, se fosse a gente, né? Imagina a gente no movimento, às vezes, eu costumo dizer que altos e baixos fazem parte da vida, né? Ninguém é fraco o tempo todo e ninguém é forte o tempo todo. Então, a gente também se fragiliza. Né? Então, a gente também quer ser escutado por um amigo, né? A gente também quer um momento de conforto com um familiar. Então, é importante que a gente também compreenda que esse outro está sofrendo e ele precisa ser acolhido. A senhora falou em acolher, e como acolher uma pessoa em crise? Escutando, eu acho que é um ponto principal, é a escuta, sabe? É fazer com que aquele outro ele sinta, né, abertura, né, em mim, você, né, para que ele possa falar do que está sentindo, que ele não se sinta julgado, né? Ele vai ali, vai falar, mas ele não vai se sentir julgado por isso, né? Então, escutar essas pessoas, estar ali do lado, às vezes a gente não vai falar nada, né? As pessoas questionam muito, né? Mas como chegar, o que falar? Às vezes você não precisa falar nada, mas você fica ali do lado, né? Só para ele saber que está tendo um suporte, né? Para que ele possa perceber, né, que ele é querido, né, que a vida dele vale muito, né, e que apesar de toda a dor, né, ele tem uma grande especialista de suicídio no Brasil, que é Karine Okajima, que, né, me inspiro muito nela, e ela traz uma expressão que eu gosto muito, que é quando ela diz: se tem vida, tem jeito. Então, assim, apesar de todos os desafios da vida, de todos os enfrentamentos altos e baixos que a gente passa, se tem vida, tem jeito, né? Não sei quais são os jeitos, né? Cada um vai buscar os seus jeitos, cada um vai buscar as suas possibilidades, os seus ajustamentos criativos na vida para continuar dando jeito aí na vida.
Nesse momento de distanciamento social em que muitas pessoas estão isoladas ainda por conta do coronavírus, um contato social pelas redes, telefonema, também serve, né, doutor? Sim, um telefonema, uma videochamada, uma mensagem, né? Eu acho que hoje, né, diante dessa questão do distanciamento, Tiago, a gente não pode mais. Outras possibilidades surgiram, né? E a gente não pode dizer que não tem uma forma de chegar junto, né? Porque hoje a gente viu as videochamadas, por exemplo, né? São mais estão sendo usadas, inclusive nos consultórios, né? Agora eu já tinha voltado para os atendimentos presenciais, mas passei 3 meses em atendimentos só online, né? Então, quantas possibilidades a gente tem aí de chegar junto? Doutora, qual a importância das políticas públicas na prevenção ao suicídio? A gente está falando sobre um mês que é totalmente temático, voltado ao tema. Sim. Com relação a políticas públicas, o que tem sido feito e o que pode ser feito ainda para ajudar a combater o suicídio no país? Tiago, eu quando falo de políticas públicas, eu digo que é ampliar o campo de visão, sabe? Gosto dessa questão de campanha, acho importante, mas sinto que precisa ser ampliado, né? De promover novas ações. Eu acho que assim ampliar mesmo escolas na sociedade, em vários contextos, né? De também abrir mais possibilidades para que as pessoas possam buscar serviços, né, de serem acolhidos, tanto no contexto psiquiátrico como no contexto de psicoterapia também, sabe? Eu acho que falar de suicídio, por exemplo, no setembro, é importante, sabe? Mas, assim, a gente pode ampliar isso a partir das políticas públicas, sabe? A gente pode falar mais vezes, a gente pode levar esse tema de forma natural. Porque eu acho que as pessoas levam, como diz Karina também, como se fosse um tsunami falar de suicídio. Né? Não. Né? Então, as políticas elas podem abrir mais fronteiras, né, para que a gente possa se sentir, até nós profissionais mesmo possamos assim ter, né, mais subsídios, né, que falem sobre a temática, que possamos cuidar juntos, né? Eu acho que ninguém trabalha só. A gente trabalha em conjunto. Até os profissionais como eu, que trabalho no meu consultório particular, mas eu preciso também, né, de um suporte do público, né, às vezes em fazer um encaminhamento, uma indicação. E aí, assim, é muito importante ampliar isso. Eu acho que fazer com que as campanhas elas possam ser mais do que no setembro, né, no mês de setembro. Doutora, é um tema muito delicado e todos nós, se não passamos por isso, por pessoas próximas ou familiares, mas conhecemos alguém que chegou a tirar a vida, enfim. Todos nós temos um certo relacionamento direto ou indireto com o tema. Sim. Por que nos choca tanto também quando as pessoas... Quando a situação nos pega desprevenidos, por exemplo, uma pessoa que não dava esses sinais que a senhora falou, uma pessoa que aparentemente tinha uma vida boa, bem-sucedida, que era bem fisicamente, bem profissionalmente, e isso nos traz um choque muito grande. Sim. Como superar isso também e não entrar em parafuso, porque muitas pessoas também pensam dessa forma, né? Sim. Tiago, eu costumo dizer que uma pessoa que tenta o suicídio, ela também, ela trabalha, ela sorri, ela convive, né? E aí esses pensamentos, eles podem vir, né? De forma muito pontual, né? Então, assim, claro que é um choque para quando a gente recebe a notícia de alguém que chegou a cometer, né? Chegou a ter o suicídio explanado. É um choque, porque a gente fica no contexto de o que a gente vai fazer agora, o porquê, o que deveria ter feito, o que faltou, né? Então, assim, mas o sentimento de culpa, ele é o mais comum diante quando a gente recebe uma notícia de suicídio, né? Essa falta, né, de conhecimento naquele momento,
de como fazer, de como ter feito algo, né, ou evitado. Mas a gente não consegue também ter o controle, né, da vida do outro. Quando a gente fala do contexto de prevenção, é aquilo, a gente previne, a gente trabalha com a prevenção. Mas a prevenção não quer dizer que a gente vai evitar, né? Mas é um choque, sim, né? Mexe, porque a gente também tem sentimento, né? Então é uma vida, né? A gente precisa olhar, não quando eu citei, né, que a OMS ela traz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, então 800 mil pessoas ao ano, mas aí não são, né, não são só números, são vidas, então mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos, a gente também fica ali tentando entender a vida a partir daquele choque né, que tivemos. Com relação a idades e causas específicas, você já falou um pouco sobre as causas, né? Com relação à faixa etária, há alguma predominância nessa questão das tentativas de suicídio ou não? Como eu pontuei também, a OMS ela traz que o suicídio é a segunda, né, segundo contexto de morte, né, causa de morte, entre 15 e 29 anos. Mas amplia muito isso. Eu não vejo que está só em 15 e 29, não. Tem ampliado. Hoje tem 13 anos, 12 anos, né? Idosos, 40, 45. A gente vê também que não é uma coisa relacionada exclusivamente à questão social, né? Que a gente vê altos índices em países de primeiro mundo, desenvolvidos, né, doutora? Isso. Não é só uma questão social, não, né? São contextos bem pontuais, sabe, Tiago? É bem ampliada mesmo. Eu tenho, como eu falei no início, né, me dedicado ao estudo voltado para a questão de suicídio. E, assim, aqui, né, Arco Verde região, tem um grande número. É isso que eu ia lhe perguntar, com relação a números aqui na nossa região, principalmente nessas questões de tentativa e suicídio. O que a senhora tem específico de números e dados? No contexto, o que eu tenho observado é que no contexto agora, pandemia, né, assim, diante do geral de contexto de suicídio, teve um aumento de 30%. Né, assim, nesse contexto de pandemia, 30% de tentativas. Mas, assim, a região aqui, Arco Verde e região, tem um grande número, sim. Né? Não consigo te falar agora em números, né? Mas a demanda é grande, sim. Sabe? E lugares, né, que eu tenho observado que, pelo menos a cada um mês ou a cada 2 meses, uma pessoa se mata. Né? Então, assim, a gente tá ali, a gente não observa, mas existe e é preocupante. Mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa.
Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez. Lembro das nossas páginas sociais para você também seguir, compartilhar e acompanhar o nosso programa, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Você também pode assistir no canal N2 Educação, toda quinta às 8 da noite, e a reprise na tela da TV Nova aos domingos, a partir das 11h30. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo saúde e evidência para você, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de combate e prevenção ao suicídio, recebendo a doutora Fernanda Oliveira. Doutora, eu queria perguntar mais uma coisa, terminando aquele outro tema com relação à idade que a gente acabou o último bloco. Nós temos visto muitos números de suicídio entre jovens, entre adolescentes e crianças. E isso também é motivado muitas vezes por alguns jogos que têm surgido, que têm motivado essas crianças, esses adolescentes a praticar o suicídio. O que a senhora tem a falar sobre isso, esses jogos, esses desafios que incentivam crianças e adolescentes a se mutilarem e a chegar ao ponto de cometer o suicídio? E o conselho que a senhora tem a dar aos pais e responsáveis para que acompanhem, para que fiscalizem, para que olhem essas crianças e adolescentes? Tiago, esse uso, né, excessivo de jogos, eles são preocupantes, né? Porque assim, a criança e o adolescente, muitas vezes, eles não conseguem, né, ter um limite, né, nesse uso. E aí, muitos desses jogos, eles apontam muito um contexto de agressividade com si mesmo, né? E aí é o que leva a esses casos preocupantes de tentativas, né? Eu acho que um dos mais recentes teve o da baleia azul, né? Que foi bastante preocupante aí da quantidade de pessoas que conseguiram, né, cometer o suicídio a partir dele. Eu acredito, né, que o limite ele é preciso existir, né, na dinâmica familiar. E também a observação dos pais, né? Eu acho que assim, a criança às vezes está ali jogando para passar tempo, o adolescente, principalmente nesse período de pandemia, que eu acredito que aumentou muito, observo isso, né, que aumentou porque assim, a gente agora está aqui, aula online, terminou mais cedo, então a gente se dedica mais, terminou as atividades, envia, e daqui a pouco a gente vai se dedicar mais ali aos jogos. Então assim, o excesso, né, preocupa, porque fragiliza também essas crianças e esses adolescentes. Então, é importante a observação dos pais, né? O que eu sempre sugiro é um tempo, né? Limitar tempo para isso, né? Não ter tanta facilidade, né? Para ficar todo o tempo, né? Por tempo indeterminado mesmo, né? Eu gosto muito de pontuar a questão do limite. Acho que é muito importante. E em relação também a essa questão da automutilação, né? Tem crescido muito também, porque o contexto da automutilação, o que né, transferir, né, como se fosse transferir a dor emocional para a dor física, né? Então, vou me mutilar para sentir a dor aqui e tentar não sentir emocionalmente. Mas no momento ali, naquele momento pontual, até pode ter algum sentido, mas depois ficam as duas dores, né? Fica no físico e fica na mente também, fica o emocional. Então, assim,
Me preocupa também esse número de casos de automutilação, né? A forma como estão buscando, né? E que a gente precisa, inclusive, também ficar atento a isso, né? Vamos buscar outras formas de se expressar, vamos buscar outras formas, né, de colocar para fora, né? Que seria falando também, eu acho que o acolhimento, por isso que eu gosto tanto de frisar a questão do acolhimento. Eu preciso ter um espaço para falar. Vamos expressar de outras formas para que você não precise, né? Um adolescente, uma criança, e adultos também, que existem muitos adultos também. Inclusive, teve uma revista da Isto É que pontuou também, né, que o número de automutilação tem crescido muito, inclusive em adultos. Né? Os adultos têm expressado a partir do se mutilar. Né? Então, a gente precisa também ficar atento a isso e encontrar outras possibilidades para que seja colocado para fora a dor. Dona Lourdes, nossa telespectadora, nos enviou um vídeo de uma pergunta sobre o tema. Nós vamos acompanhar agora. Uma dúvida que eu gostaria de esclarecer. Toda pessoa que comete suicídio, ela tem necessariamente algum transtorno mental? E se tem, e como está sendo tratado? E aí, doutora, tem alguma relação com essa questão de transtornos mentais? Não. A tentativa de suicídio, ela não necessariamente ela acontece só em pessoas que tenham um quadro depressivo ou que tenham algum transtorno mental. Né? São questões, como eu pontuei em algum momento aqui, são questões pontuais também. Né? Às vezes, uma crise existencial. Né? Crise existencial também causa uma situação como essa, também as pessoas também se automutilam, né? Então, assim, não necessariamente está enquadrado no transtorno, não, né? É relativo. Tem muito também a ver com a questão sentimental de relacionamentos, né, doutora? Alguns casos também relacionados a isso, né? Sim, questões sentimentais, né, de relacionamentos, questões familiares, né, desempregos, né? Então, são muitas as causas que podem estar aí, né? Quando essas causas são clínicas, assim, com problemas relacionados ao sistema nervoso e à questão emocional, mental, da saúde mental, o que é feito, doutora? São tratamentos de medicação? Essa questão do preconceito, que ainda existe muito com relação ao tema. Muitas pessoas generalizam, acham que a pessoa tem realmente uma loucura, um problema mental mais grave, né? Isso. As pessoas que têm quadros depressivos, ansiedade ou algum outro tipo de transtorno, elas são, né, quando procuram os profissionais, elas são tratadas assim com medicação e com psicoterapia. Né? Então, as pessoas que apresentam algum transtorno mental, elas são mais vulneráveis, né, a uma dinâmica de uma tentativa de suicídio, de um pensamento, da idealização. Né? Elas ficam mais vulneráveis muitas vezes, mas elas são cuidadas. Né? A forma de cuidar é a intervenção medicamentosa e a psicoterapia. Mais uma pergunta interessante é falar sobre o suicídio pode estimular ideias em quem pensa se matar? E já acrescento dentro dessa pergunta, há uma série americana chamada 13 Reasons, acho que alguma coisa assim, que fala sobre o suicídio. Eu vi algumas matérias também americanas com relação a isso, que a série, de alguma forma, estimulou alguns jovens e adolescentes americanos a praticar o suicídio, porque ela dava uma série de porquês. Porque a intérprete da série, a protagonista, ela cometeu o suicídio. A senhora vê alguma relação a isso? Falar sobre o tema encoraja algumas pessoas, estimula pessoas que estão com esse sentimento? Bom, Tiago, esse é um outro tabu, né, que a gente precisa também ampliar sobre isso. Falar sobre, né, o suicídio, ele não estimula, né, tem um olhar que não estimula falar que a outra pessoa, uma pessoa que tem um desejo, queira se matar, vai cometer. Né? Até porque, assim, no Setembro Amarelo a gente fala sobre, né? E quantas pessoas, quantos contextos começam a mover, quantas movimentações são realizadas, né? Inclusive, às vezes eu observo algumas postagens, né? Várias publicações de pessoas que colocam
falar da dor, um mês que fala da dor, né? Da dor, do sofrimento, mas só um único mês que fala do sofrimento, né? Tem muitas pessoas que publicam dessa forma. E aí, assim, eu não vejo que estimula, não. No meu ponto de vista, eu observo que falar sobre o suicídio abre a possibilidade do outro expressar o que ele sente, né? Porque assim, se eu abro para ele essa possibilidade de falar do que ele está sentindo, ele não vai se sentir julgado, né? Então assim, eles não falam. Eu acredito que tem Karina Okajima também, ela traz assim, né? Que a gente precisa ser agentes de mudança, né? Então, assim, a gente precisa ajudar esse outro a mudar esse pensamento, a mudar esse movimento dele no dia a dia. E aí eu gosto também de trazer uma expressão de Cortella, né, que quando ele traz assim, que a gente precisa ter uma esperança do verbo esperançar, né, não do verbo esperar. E aí eu gosto de aplicar muito nesse contexto, porque quando eu vejo que tem alguém em sofrimento, eu preciso ajudar ele a ter esperança, de esperançar mesmo, de acreditar que ele pode sair daquele movimento, que tudo passa, né? Sofrimento ele tem começo, meio e fim, né? Eu sempre digo isso no consultório, que a gente finaliza um sofrimento e aí às vezes eu sou questionada, mas quando eu finalizo o sofrimento, eu vou parar de sofrer? Não, tem uma fila de sofrimento querendo entrar. Só que cada sofrimento eu vou vivenciar ele de uma outra forma. Eu vou conseguir ser mais resiliente, né? Então a gente precisa também. Eu não tiro o contexto do sofrimento, não. Eu trabalho o sofrimento da forma que ele é. Né? Então, assim, agora vamos vivenciar ele, começo, meio e finalizar. E vamos viver os próximos, porque a alegria é da mesma forma, né? Coisas boas também acontecem assim. Se eu não finalizo uma alegria aqui, eu não dou a oportunidade da outra alegria entrar, porque eu ainda estou nessa. Então, eu preciso viver, né? Começo, meio e fim. Então, eu costumo dizer isso, né? Que a gente precisa falar, né? Tem a palavra crise, por exemplo, se eu tiro S, fica cri, né? Então, crie possibilidades, crie ajustamentos, crie novos olhares para sair desse lugar de dor, né? Estou aqui para sair junto com você, né? Não tenho como caminhar por você, mas eu caminho com você. Então, eu acho que falar sobre o suicídio ajuda esse outro a enxergar essa dor dele melhor. Porque quando a gente esconde, quando a gente não fala também da temática, ele não vai ter coragem de falar, né? Porque é um tema que é tabu. Né? É um tema que não pode ser falado, é assim a visão. É uma coisa muito restrita, muito cautelosa. Então, a gente precisa ampliar isso. Com relação ao tema ainda, doutora, o que seria prevenção e a pós-venção do suicídio? Prevenção é isso que a gente está fazendo aqui, né? Conversar sobre o tema, buscar, né, ações, né, que possam cuidar cada vez mais dessas pessoas em sofrimento, né? Cuidar da dor, né? Então é tudo isso, né, que a gente está fazendo aqui. E a pós-venção, né? A pós-venção é quando ocorre, né, uma situação de luto por suicídio, né? Então são novas intervenções, só que são intervenções para essas pessoas que vivenciam o luto, né? O familiar, né? As escolas que perdem um aluno, os colegas de trabalho que perdeu também, né? Então assim é trabalhar, né, as intervenções voltadas para o luto, né, e inclusive evitar, né, trabalhar também para evitar que novos suicídios ocorram, né, então a prevenção e a pós-venção, né, então a importância da gente prevenir, né, trabalhar bastante a prevenção de cuidados, né, para que a gente não tenha que intervir na pós-venção, né? Mas também que a gente esteja disponível a cuidar, assim, a acolher esses enlutados. A senhora falou um pouco sobre quando acontece o pós-venção. Outra pergunta é com relação ao impacto do suicídio. Qual o impacto do suicídio
não só na sociedade, mas principalmente as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que cometeu o ato? São os sentimentos, né? O impacto maior a dinâmica, né? Como é que chega, né? De que maneira chega essa morte, essa notícia, né? Então, acho que o sentimento de impotência, né? Surge ali, né? E o que fazer e como fazer, né? Diante dessa realidade. E aí, uma coisa que eu também observo, né? Na questão dos impactos é os porquês, né? É preciso aceitar a realidade do outro que escolheu, né? Mas é difícil aceitar também. Mas aí vem os porquês. Por que ele fez isso? Por que, né, que fez aquilo? A questão da verdade. Né? Eu acho que, assim, numa situação do suicídio, do impacto mesmo, tem muita questão de ter uma verdade do porquê, né, que aquela pessoa se suicidou. Só que uma vez que existe um suicídio, a verdade foi junto. Né? Então, a única coisa que a gente fica de certeza é que existia um sofrimento, mas a verdade foi embora com ele. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Também agradeço os nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde e Evidência para você. Você pode acompanhar nas redes sociais da TV LW e a reprise também no domingo, aqui na tela da TV Nova, a partir das 11h30 da noite. Doutora, com relação à CVV, o que é e quando procurar? Então, a CVV é o Centro de Valorização à Vida, né? É um grupo de voluntários que se disponibilizam, né, de forma gratuita a ouvir, né, as pessoas que necessitam de acolhimento. Né? Então, é um grupo que está disponível 24 horas, né? O telefone é 188, né? E aí, diante de uma necessidade, né, de ser escutado, de falar, né, de tirar um pouco a angústia que está sentindo, eles escutam, né, a partir de um sigilo profissional também, né, e ligando para lá, eles fazem todo o acolhimento diante da necessidade dessas pessoas que procuram. Né, um serviço que eu acho de grande importância, né, porque às vezes as pessoas elas não conseguem conversar com um amigo, com um familiar, e está num momento ali de muita dor, e que um suicídio ele pode ser evitado, sim, conversando, né, com eles, ligando, buscando. Quer dizer que é uma central de atendimento que fica exclusivamente para atender as pessoas nessa situação. Isso. Ligação gratuita? Isso.
Isso, 24 horas. Quando procurar? A senhora falou um pouco sobre o que é quando a pessoa procurar. Qual o sentimento que ela está tendo com relação à dúvida, a receio, a medo, a frustração, a incerteza. Quando é que ela deve ligar para esse número? Quando ela perceber que ela não está mais suportando, né? Quando eu sentir ali que naquele momento ela está tentando, ela está querendo fazer algo contra a vida dela, né? Ela sentir, né, a necessidade né, o desejo ali de tirar a vida, ela buscar ajuda o quanto antes, né? Tanto na CVV, né, no Centro de Valorização à Vida, como também a profissionais, né, também em busca não ter medo, não ter insegurança, né, mas que possa procurar, né, que vai ser acolhido. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco essa noite. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para o nosso público. Eu gostaria primeiramente que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nessa situação, as pessoas que porventura estejam nos assistindo agora e estejam com algum sentimento desse, e logo em seguida a gente passa para as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu inicio, né, com uma frase que eu já falei, né, que se tem vida, tem jeito, né, apesar de todas as dificuldades, a vida é uma montanha-russa, né, de sentimentos, de altos e baixos, mas que é possível, né, fazer diferente, é possível ressignificar. A senhora tem um espaço para também falar sobre a sua clínica, onde a senhora atende, passar o seu contato, fica à vontade também. Certo, então eu atendo aqui em Arco Verde, né? Realizo atendimentos de segunda a sexta e atendo em Caruaru também. Minha clínica fica aqui na Avenida, né, Coronel Antônio Japiaçu, né, em cima da JR Bijuterias. E a demanda, né, a dinâmica que eu trabalho é muito voltada para a questão, inclusive a minha clínica, eu estou organizando para que ela se torne um atendimento de urgência e emergência para casos de suicídio, sabe? Assim, não só eu, mas uma equipe de profissionais que vão trabalhar comigo, né? Outros psicólogos que vão se disponibilizar junto a mim a atender, né? Às vezes no sábado e no domingo, né, que precisa de uma urgência, então a minha clínica vai ter a disponibilidade de profissionais que vão poder atender também. Obrigado pela sua presença, doutora. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito bom. Quero agradecer a você, o carinho da sua audiência. Lembrar que você pode acompanhar a reprise no próximo domingo aqui na tela da TV Nova, a partir das 11h30, e fica lá disponível nas nossas redes sociais. Agradecer a nossa equipe, o Arne Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.